Como anda o seu espírito de aspirante? Você mantém a mesma energia, disposição, força de vontade, gana que tinha lá no início da sua carreira? Eu não sei se você sabe, mas essa é uma das principais características de profissionais que depois de anos e anos no mercado ainda continuam no topo da sua atividade profissional. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje no nosso Drops de Liderança. Se é a primeira vez que você está por aqui, já te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu comentário ao final do vídeo, o like também se você curtir esse conteúdo e ainda retornar, porque semanalmente nós publicamos novos conteúdos aqui no canal da Caput Consultoria. Bem, vamos lá. Sobre esse tema, a primeira vez que eu ouvi essa expressão de uma forma que eu considero marcante foi numa entrevista do Bernardinho, técnico da Seleção Brasileira masculina e feminina de vôlei, quando num podcast o assunto veio à tona. Vamos conferir, inclusive, o trechinho dessa fala do Bernardinho aqui. Vamos lá. Porque qual é a única forma de você se manter campeão? Jamais perdendo o espírito de aspirante. Lembra do seu início de carreira. O que você estava disposto a fazer? Se você não estiver mais disposto a fazer aquilo, no sentido, não é a mesma coisa, mas com a mesma intensidade, tal, numa outra responsabilidade, numa outra área, mas se dedicar daquela maneira, você não será mais a líder da história. Você vai... Sem dúvida. Uma equipe campeã se mantém campeã sem nunca perder o espírito de aspirante. Em outras palavras, o que o Bernardinho nos trouxe aqui é aquele adágio conhecido. O difícil não é chegar no topo, é se manter lá. Muitas vezes nós obtemos um sucesso circunstancial exatamente por causa da energia despendida para chegar até lá. O profissional faz tudo aquilo que é necessário, mas depois ele não quer continuar fazendo, porque ele não tem mais o espírito de aspirante. Isso ocorre geralmente porque ele se deixa levar pelo conforto, pela acomodação, que é muito perigosa. É claro que às vezes depois de uma energia voltada a um determinado alvo, objetivo, você vai sentar, você vai descansar, você vai recarregar as baterias, mas existe uma tentação, que é de permanecer lá e não fazer mais aquilo que te trouxe até aquele topo. Aí as coisas começam a complicar na sua carreira, ou para o seu time, ou ainda para a empresa que você trabalha. Porque pode ser um traço cultural o espírito de aspirante, um traço cultural da companhia. Agora, essa inquietação, ela pode ser alimentada pelo quê? O que nos faz nutrir essa paixão pelo trabalho? O que nos faz nutrir essa vontade de continuar realizando aquilo que era a nossa marca lá na adolescência, mas que não é marcante aos 40, 50 ou 60 anos de idade? Eu quero compartilhar com você 4 grandes dicas. A primeira delas é a seguinte: adote uma mentalidade de aprendiz. Continue a ler livros, continue a participar de cursos, continue a frequentar ambientes onde aprendizes estão, onde pessoas que sabem aquilo que ignoram, reconhecem que lhes falta muito a ser aprendido, estão, e esteja lá no meio dessas pessoas. Mas não adianta só aprender, é fundamental também praticar novas coisas no dia a dia. Não? Adotar hábitos diferentes, comportamentos, refinar aquilo que você já faz bem. Pensa no relatório, por que não tentar melhorar esse relatório? Essa disposição te leva ao espírito de aspirante também. Uma terceira dica valiosa é cercar-se de pessoas aspirantes. Se você só está ao lado de gente que já está dobrando o cabo da boa esperança, como se diz, que já não tem energia, você também vai ser infectado por essas pessoas. Agora, se você caminha ao lado de quem tem muita vontade de fazer acontecer, você vai ser inspirado por elas e amanhã vai inspirá-las também. Gente, nós temos que estar junto de quem está afim ainda de construir uma história e não só de consumir a sua história lá de trás, a sua história construída anos atrás. Você conhece gente assim, né? Que só conta de coisas que ele fez há 10 anos. Uma nostalgia absurda. E a quarta e última dica é celebrar as conquistas, sim, mas focar na próxima meta. Então você comemora... Yes, que bom, chegamos aqui, você descansa e logo depois você já sai para realizar uma nova parte dessa sua jornada de carreira. Isso é importante. Se você não tem novas metas, você vai desanimar. Naturalmente isso acontece com você, comigo, qualquer um de nós.
Um filme muito interessante para conferir, que trata do espírito de aspirante, é Um Senhor Estagiário, né? Com Robert De Niro. Talvez você já tenha visto esse filme, mas não soube essa ótica. E aí eu te convido a conferir novamente essa belíssima obra-prima do cinema norte-americano com a Anne Hathaway e Robert De Niro, né? Numa parceria incrível em que ele, depois de aposentado, recomeça, né? E recomeça sem forçar a barra para que as pessoas o insiram numa posição de autogestão, né? Ele vai ser estagiário dela, que é executiva. Bem, vamos parar por aqui, vale conferir o filme, se você já assistiu em algum momento, reassisti-lo, porque ela tem grandes dicas de como mantermos o nosso espírito de aspirante. Eu vou fechar por hoje trazendo essa frase de Benjamin Mays, quando ele diz: a tragédia da vida não é não alcançar os seus objetivos, a tragédia é não ter objetivos para alcançar. Pense nisso.